Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos com o pedido da paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Estou alegre, irmãos, em poder estar participando com os irmãos nesta noite, dessa festa, dessa noite, e principalmente me alegro em poder ter dado minha contribuição, né, dentro da minha pequenez, dentro das minhas limitações, mas também, sempre que possível, a gente podendo dar suporte, dar uma ajuda ao trabalho do Senhor nessa localidade e ao longo destes 18 anos, porque não é de hoje que nós caminhamos juntos, né, junto com o missionário André e a missionária Bejane, desde quando estavam lá no Pinta, ainda a gente vem caminhando junto aí, e para a glória de Deus, o Senhor tem concedido para nós essa bênção de continuarmos juntos aí, vendo a obra de Deus frutificar de uma maneira tremenda, né? Nós glorificamos, é Deus que realiza essas coisas, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Glorifico a Deus também pelo livramento que eu tive notícia ontem, né? Cheguei em casa de Olinda ontem à noite, e tinha uma mensagem no meu celular, contando que havia ocorrido um incidente, né, com a família, e Deus, por misericórdia, concedeu aí livramento aos seus servos, né, e aos seus filhos. Graças a Deus por isso. E eu lembrava, estava compartilhando com o missionário André, que por 2 vezes nós passamos por um sufoco assim, né? Eu só uma vez, né? A minha família foi que passou, eu não era nascido ainda. Tu estava nesse tempo? Aquele problema lá na linha do trem? Probleminha lá na linha do trem. Não era nascido ainda não? Também irmão também não era nascido nesse tempo. Meu pai tinha um Fusca, irmãos. Meu pai tinha um Fusca. Isso acho que deveria ser meados da década de 60. O irmão não era nascido ainda, nessa parte aí. E voltando para casa, ali no Porta Larga, no cruzamento da linha do trem, tinha a via férrea que cruzava ali no Porta Larga. E ele estava voltando com a família, minha mãe e meus irmãos. Inclusive o pastor de vocês estava lá também, mas era pré-adolescente, adolescente nesse tempo. E quando chegou na linha do trem, o Fusca estancou, o carro estancou bem ali na linha do trem, cruzando a linha do trem. Ele tocava na chave e o carro não pegava. Quando olhou, já vinha o trem, a gente se aproximando na ocasião, né? E meu pai não teve outra reação, meu pai era jovem no tempo, forte, né? Abriu a porta do carro, empurrou o carro sozinho, com a família toda dele, e tirou o carro, o trem passou. Quando ele entrou no carro, tocou na chave, o carro pegou normal, irmãos. Nunca pegou tão bem como aquele dia, né? Mas foi livramento. E outra vez foi mais complicado, nessa eu estava nessa ocasião, quando falou sobre fogo, eu lembrei dessa situação. A gente estava voltando de Itamaracá, voltando da praia de Itamaracá no domingo à tarde, e nós fomos vítimas de uma colisão, né, de um acidente, uma batida, e aconteceu envolvendo o carro que nós estávamos. E o motor do outro carro pegou fogo, né? E foi um pouco mais complicado, porque eu estava no banco de trás e eu fui jogado para o piso do carro e fiquei com a perna direita com o fêmur fraturado e preso embaixo do banco da frente, né? Foi necessário tirar o banco do carro para poder me tirar, e outro carro, o motor pegando fogo, né? Ainda foi um acidente de grande proporção, porque houve vítima fatal nesse dia. Mas graças a Deus pelos livramentos que o nosso Deus nos dá, nosso Deus nos concede, e para a glória de Deus nós estamos aqui, e enquanto Deus permitir, vamos continuar para a glória do nome do nosso Deus. Mas irmãos, eu espero que os irmãos tenham vindo com vontade de ouvir a palavra de Deus. Eu não vim para contar testemunho, vim para contar história, eu vim para pregar a palavra de Deus. Quem veio com vontade dessa noite de ouvir a palavra de Deus, diz amém. Graças a Deus. Irmãos, por gentileza, abra por favor sua Bíblia. Coloque de pé. Enquanto você vai abrindo aí na palavra de Deus, deixe o teu coração bem aberto essa noite. Não deixa que nada tire tua concentração. Não deixa que nada embarace aí a meditação na palavra de Deus nessa noite. Temos aí, eu sei que muitas pessoas nos dão a honra de estarem conosco, nos visitando, alguns pela primeira vez, outros já são de casa, mas que todos possam, num só espírito, estarem abertos àquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero que você diga para a pessoa que está aí do seu lado, diga aí, Deus tem uma palavra para você, diga para quem está do seu lado aí. Hein? Gênesis capítulo 19, por favor. Livro do Gênesis, o seu capítulo número 19.
Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 3 do livro do Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 3. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 19, versículo 1 até o versículo de número 3. Bem fácil dos irmãos encontrarem. Quem já encontrou diz amém. Amém. Vamos ler o que diz o texto. Nos diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu o bolo, sem levedura, e comeram. Versículo de número 2 diz assim: E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. A última parte do versículo diz: Antes na rua passaremos a noite. Diga amém. Amém. Feche os seus olhos onde você está. Deus bendito, nós te suplicamos nessa noite. Estamos na tua casa, estamos glorificando o teu nome e te cultuando. Abre-nos a porta da palavra esta noite, meu Deus. Concede que a ministração da tua palavra alcance vidas e corações dessa noite. Que todo aquele que entrar vazio possa sair cheio. Que todo aquele que entrar fraco possa sair forte. Que todo aquele que entrar doente possa sair curado. Que todo aquele que entrar aqui caído possa sair daqui erguido, levantado pelo poder maravilhoso do teu Espírito Santo. É o que suplicamos no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, dando glória a Deus. Irmãos, eu estou só um pouco receoso aqui com o carpete que está descolado ainda. Uma vez quase que eu levo uma queda, irmãos. Na outra igreja que eu fazia parte, por causa de um carpete assim. O vídeo não é nem a queda, né, irmãos? O vídeo é só a vergonha. Então, se eu cair, os irmãos riem baixinho, né? Eles riem sem fazer muito barulho. Jesus não vai deixar, não. Senhoras e senhores, quantos aqui conhecem esse personagem chamado Ló? Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Quem conhece? Alguns conhecem esse personagem. E dentro do que nós conhecemos sobre Ló, Ló não é caracterizado na Bíblia como um personagem de uma personalidade positiva. Quando alguém se lembra de Ló, não lembra da sua virtude, não lembra do lado positivo. Normalmente Ló é lembrado como um personagem caracterizado como um personagem falho, como um personagem que errou, como um personagem que não é bom exemplo. É diferente de quando nós pensamos em Davi. Apesar dos erros que Davi cometeu, quando você pensa em Davi, você lembra: olha, um menino que venceu um gigante, um menino que Deus tirou do pasto e levou para o trono. Você pensa positivamente. Quando nós pensamos, por exemplo, em Abraão, nós sabemos que Abraão cometeu erros, mas nós lembramos sempre do lado positivo, o pai da fé, aquele que esperou tanto tempo pelo milagre, e assim sucessivamente. É diferente de nós pensarmos, por exemplo, em Judas Iscariotes. Nós pensamos logo no personagem negativo, num feito negativo, numa postura errada com relação àquele personagem. E de uma certa forma, Ló ficou caracterizado dessa maneira, como um personagem que, quando lembramos dele, quando ouvimos falar sobre Ló, nós não temos uma boa lembrança, nós não temos um bom referencial.
E o interessante é que isso se dá por causa de um único erro na vida de Ló. Só porque em um determinado momento da vida de Ló, em que ele tinha que fazer uma escolha, ele escolheu errado, ele escolheu mal. Irmãos, os irmãos já perceberam que facilidade nós temos de, às vezes, as pessoas, por causa de um erro, terem toda a sua vida maculada, por causa de uma escolha errada, por causa de uma palavra mal colocada, por causa de um vacilo na vida, aquilo parece que macula a sua vida por completo. Os irmãos bem sabem que quem de nós nunca tomou decisões erradas? Quem de nós nunca errou, nunca tropeçou na vida? Quem de nós nunca falhou? Todos nós já erramos. E eu tenho certeza que ninguém fica confortável dentro dessa situação de por apenas um erro, de por apenas uma falha, toda a sua vida ser caracterizada por conta daquele erro, por conta daquela falha. Quantas pessoas nós tiramos do círculo da nossa amizade? Quantas pessoas nós rompemos porque elas erraram conosco uma vez? E às vezes nós não lembramos de todo o benefício que ela nos fez, de todas as situações difíceis que nós atravessamos e ela nos ajudou. Quantas vezes isso nos aconteceu? E com Ló foi a mesma coisa, irmãos. Por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha errada, por causa de um vacilo, até hoje, Ló ele é lembrado como um personagem negativo. Os irmãos sabem bem que Ló era sobrinho de Abraão e ele acompanha Ló naquela peregrinação. Deus disse a Abraão: olha, sai da tua casa, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão não sabia para onde ia, e evidentemente Ló também não sabia, foi junto com ele, mas sabia que havia uma promessa na vida de Abraão. E certamente Ló pensou consigo: se eu estou com meu tio Abraão, e meu tio vai ser abençoado, eu vou ser abençoado também. Porque a bênção de Deus é assim, irmãos, a bênção de Deus é tão grande, que ela é sobre a tua vida, e ela alcança os que estão ao teu redor também, são abençoados. Dá para você e dá para o teu irmão também. Dá para você e dá para o teu parente também. Dá para você e dá para quem está ao teu redor. Então não precisa você fazer questão por muita coisa, não. Porque a bênção que Deus tem para você, ela é sua e ninguém vai tirar. Então Ló acompanhou o seu tio Abraão e a bênção de Deus começou a vir. A Bíblia diz que o rebanho de Abraão e de Ló se multiplicaram. Multiplicaram-se os seus rebanhos. Ló era sobrinho, Ló era o mais novo, era talvez ainda um rapaz, era um jovem, criava alguns animais, mas andando com quem tinha a bênção de Deus, os seus rebanhos se multiplicaram. Houve uma multiplicação dos seus rebanhos. Mas, irmãos, uma multiplicação tão grande, de maneira que o texto diz que eles não podiam habitar juntos. Eles não podiam habitar a mesma terra. Sabe por quê? Porque havia uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Era um conflito por causa de água. E eles entraram nessa contenda. E eu quero só abrir um parêntese aqui nessa noite, para refletir com os irmãos sobre a atitude de Abraão. Nós vamos falar sobre Ló. Mas veja a atitude de Abraão no meio do conflito, no meio da contenda, os pastores brigando, discutindo uma contenda. Aí Abraão, que era o pai, Abraão que era o tio, Abraão que era o cabeça, que era o líder, que era o mais velho, ele diz assim: Ló, para a gente não entrar em conflito, para os nossos pastores não entrarem em conflito, vamos fazer o seguinte: escolha para onde você quer ir. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós só não podemos ficar juntos. Escolha para onde você quiser. Irmãos, Abraão, como mais velho, como um tio, como um senhor, como um patriarca, ele poderia muito bem naquela ocasião dizer: olha, eu vou me estabelecer no melhor da terra, e você vai ser submisso a mim, vá para longe, vá para o outro lado. Mas não, olha o que ele diz: escolha, ele abre mão do seu direito em nome da paz. Abraão estava no direito dele, Abraão estava com a razão, Abraão estava certo, ele estava na sua autoridade, no exercício da sua autoridade, ele abre mão do seu direito em nome da paz.
em nome de cessar o conflito. Quem é aqui que está disposto a abrir mão do seu direito, mesmo você sendo mais velho, mesmo você sendo detentor de tudo, dono de tudo, mesmo você sendo dono da bênção, como se diz, dizendo assim, olha, em nome da paz, escolha o que você quiser, tome a decisão, eu abro mão do meu direito em nome da paz. Abraão tomou essa decisão. Agora escute aqui, olhe para cá. Sabe por que Abraão fez isso? Sabe por que Abraão disse assim a Ló, olha, escolha para onde você quer ir, para onde você for, eu vou para o lado oposto. Sabe por que Abraão disse isso? Porque ele sabia que aonde ele colocasse os pés, a bênção de Deus ia junto. Então ele não precisava entrar em contenda, entrar em conflito, dizer, não, eu vou ficar aqui porque eu estou no meu direito. Irmãos, pisar na terra da bênção é justamente isso. É saber que para onde a gente for, a bênção de Deus vai com a gente. Basta a gente caminhar dentro da vontade, dentro daquilo que Deus estabeleceu. E veja, irmãos, que lição tremenda. Abraão, o patriarca, passa para nós. Ele nos ensina, abra mão do seu direito em nome da paz. Eu não sei se tem alguém aqui querendo entrar no conflito, querendo entrar numa contenda, prestes a entrar numa querela, num processo, porque eu estou no meu direito. Não. Você tem um juiz que é o teu Deus. Você tem um advogado que é o teu Jesus. E ele julga a tua causa com justiça. Ninguém vai tirar a bênção que é tua. Ninguém vai roubar a bênção que te pertence. A tua promessa, ninguém vai colocar a mão na promessa que é sua. Mas, irmãos, nós estamos falando sobre Ló. E eu preciso falar com os irmãos sobre Ló nessa noite. Vamos deixar para Abraão.